Eu vou lendo o trecho do livro e vou meio explicando. Assembleia Constituinte. Após a Revolução Constitucionalista, Vargas tomou uma série de iniciativas buscando amenizar o confronto com as elites regionais que resistiam à sua própria política, em especial a elite de São Paulo. Em novembro de 1935, houve mesmo de rebelião, se revoltou, Vargas até conseguiu amenizar esse problema, mas muitos participantes foram presos, torturados, mortos. Prestes cumpriu 16 anos da prisão. Nesse período, foi marcado pelo surgimento de duas correntes políticas ideológicas. A primeira foi a Aliança Nacional Libertadora, que foi liderada por Luiz Carlos Prestes, que foi o cara que fez na prisão, que é o chefe do Partido Comunista. E a segunda foi a Ação Integralista Brasileira, de inspiração fascista, liderada por Plínio Salgado. Cedendo as pressões que iniciaram o movimento de 1932, Vargas convocou a eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, em maio de 1933. Operários fizeram passeata, reivindicaram seus reconhecimentos das ações políticas e tal, da Constituição de 1933. Na ocasião, vários partidos se formaram no ano seguinte, depois de longos debates entre comunistas e Constituição, foi finalmente promulgada. Vou falar sobre a Constituição de 1934. Em alguns pontos, eu vou falar da educação. Em 1932, estudantes universitários paulistas participaram ativamente da Constituição da Revolução Constitucional. E em 1939 foi fundada a União Nacional dos Estudantes, que em 1942 comandou uma grande manifestação popular antifascista no Rio de Janeiro. Surgida em início do armamento da história do Brasil, a ação integralista brasileira aparece no momento em que novos grupos sociais aparecem no cenário sociopolítico do país, com a queda das estruturas políticas oligarquias, os grandes eixos de discussão política e ideológica dos países perdem as forças no meio rural e passam a ocupar o centro urbano do Brasil. A ANL, Aliança Nacional Libertadora, liderada por Luiz Carlos Prestes, chefe do Partido Comunista, foi formado pelo descontentamento da sociedade brasileira. Defendia a reforma agrária e um governo popular para o Brasil. Por ser fácil aos integralistas, Getúlio Vargas entendia reprimir com mais rigor aos atos da ANL. Vargas assinou, eu também vou ler e vou explicando. Vargas assinou o decreto fechando a ANL, acusado de ser um instrumento a serviço do comunismo internacional, ou seja, a favor do comunismo internacional. A ANL e as demais entidades democráticas estavam ampliando sua penetração junto à opinião pública. Quer dizer que ela estava se aprofundando mais na opinião pública. Se a ANL continuasse a ser tolerada na legalidade, poderia transformar-se num aglutinador de forças capaz de unidas chegarem a construir uma ameaça real à estabilidade do regime. Tipo assim, ela não era legal, a ANL. Então, se ela continuasse, digamos assim, funcionando, ela poderia ser algo contra o regime. O fechamento da ANL provocou inúmeros protestos, mas a greve geral a ser desencadeada em resposta aos repetidos apelos feitos pelos núcleos aliancistas em todo o país não aconteceu. Digamos que a ANL era um sindicato onde levava todos os pedidos do povo para o governo. Então, assim, com esse fechamento, o pessoal ficou, revoltado, porque eles não poderiam mais ter o direito de expressão, assim, e fazer os pedidos de sempre para levar para o governo. Então, a ANL, que era ilegal, não poderia mais realizar manifestações públicas. E com essas rebeliões, serviu de pretexto para decretar o estado de sítio, que era a suspensão temporária de direitos, garantias e liberdades individuais. E ele era decretado quando o país estava em emergência. Por isso também o governo assinou a ordem de fazer a
fazer valer a sua autoridade. Ou seja, ele agiu polaticamente, assim como na Polônia, porque na Polônia o regime era ditatório, como na... É isso mesmo, vocês entenderam, então. A ditadura comunista foi uma espécie de rebelião contra o governo Getúlio Vargas. O movimento tinha por objetivo derrubar o presidente Tamar Corrupto. A intentona eclodiu em novembro de 1935, mas foi rapidamente contido pela Força de Segurança Nacional. Tá bom.